Olá, tudo bem com você? Meu nome é Herbert Amaral, muito bem-vindo ao meu canal. Nós temos falado aqui sobre canções, sobre poesias, temos falado muito sobre a questão da identidade de cada pessoa, né, sobre alguns problemas que nós enfrentamos e como nós podemos lidar melhor com alguns problemas que enfrentamos. E hoje nós vamos começar o projeto Caminho da Crucificação. Eu já fiz um vídeo introdutório, né, sobre o que é esse projeto e hoje nós vamos entrar nas obras artísticas, né, na poesia, na canção, e você é meu convidado para estar acompanhando esse projeto que vai focar na identidade de Jesus e como entender essa identidade de Cristo nos faz acordar para a nossa própria identidade, aprender como ele lida com as situações, com as adversidades e como nós também podemos lidar. Certo? Então, sem mais delongas, vamos para a poesia, vamos para a canção e logo após eu vou estar fazendo um comentário sobre o porquê desse episódio, o porquê dessa canção, dessa poesia que fala sobre a expectativa em Jesus, o povo esperando de Jesus algo que ele não queria e nem podia ofertar naquele instante. Vamos lá para a poesia e para o vídeo de hoje. Em Jerusalém entrava Jesus. Cercado por uma multidão, todos paravam para olhar aquele que estava a passar chamando tanta atenção. Diziam, é Jesus de Nazaré, homem digno de fé, o futuro de Israel, o grande libertador, o enviado do Senhor, que acabará com castigo cruel. Toda a cidade veio saudar. Aquele não era um estranho. Montado em um jumentinho, passava pelo caminho, marcado e enfeitado por ramos. Era um homem majestoso, seguro, tão poderoso como nunca se viu igual. Por isso, com alegria, Jerusalém o recebia, como uma resposta divinal. A multidão queria lhe dar um trono, mas ele queria reinar no coração. Por isso se dirigiu ao templo, causando um grande tormento, ensinando uma dura lição. Condenou aquele ambiente, derrubou mesas, expulsou gente, apregoou a santidade. Essa casa é de oração, quebrantamento e adoração ao único Deus de verdade. Mas que decepção aquela! A esperança tornou-se ódio profundo. Não era o rei aguardado, nem o líder desejado, mas o libertador do mundo. O povo não percebeu que aquele era o Filho de Deus que trazia a redenção. Ao homem triste e aflito, dava-lhe o prazer bendito de reinar em seu coração. Mas quem queria um rei assim? Pensando somente no agora, o povo o ignorou e ao Cristo então rejeitou, seguindo o curso da história. Começava os últimos instantes dos momentos torturantes do rei do meu coração. Com uma entrada triunfal e uma rejeição sem igual, começa o caminho da crucificação. Então, pessoal, essa foi a nossa poesia falando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e agora nós vamos para a nossa canção. Lembrando a todos que eu sempre começo os episódios, né, cada vídeo aqui, falando que eu sou escritor, compositor e poeta. Você que me acompanha sabe disso. E agora eu vou cantar. Eu não sou cantor, nem me autodeclaro cantor, mas a única forma de vocês conhecerem as canções que eu estou fazendo, minhas composições, é eu cantando. Então vamos para a canção de hoje, para que vocês conheçam essa canção. E terá mais 5 canções, tá bom? Terá mais 5 canções e mais 5 poesias nesse projeto do Caminho da Crucificação, falando sobre a identidade de Jesus. E você vai ter aqui vamos lá, né? Vamos ver, né? Antes de você me julgar e antes de eu também me falar, me colocar para baixo, né? Falando sobre identidade, né? Olha só, eu tô falando sobre identidade aqui nos meus vídeos e eu tô acabando aqui agora de me colocar lá embaixo na questão musical. Isso fala algumas coisas, né? Isso fala algumas coisas. Mas não, vocês também não estão aqui para me analisar e eu também não estou aqui para ser analisado, embora, né, a gente analisa de qualquer forma. Enfim. Bora pro vídeo. Em Jerusalém entrava Jesus, cercado por uma multidão
gritando o seu nome. Digno é aquele que vem de Deus para nos libertar, o Filho de Davi que vai nos salvar. Os ramos jogados pelo caminho por onde ia passar, declarando: esse é o nosso Rei. Expectativa de encontrar um líder tão voraz para devolver a tão sonhada paz. Decepção ao ver seu caminhar seguindo para o templo, um sacerdote que tem poder de salvar. Também um rei que mostra o caminho da verdade e da vida. Sua intenção real é a alma libertar. Libertador real é meu Jesus, que liberta a alma, é justo, poderoso e fiel. Pior homem serei se esperar somente nessa vida, pois o seu desejo é me levar pro céu. Não posso ser como Jerusalém, proclamá-lo rei aqui e não deixar ele ser dentro de mim. Não posso ser como Jerusalém, proclamá-lo rei aqui e não deixar ele ser dentro de mim. Tantos milagres que ele fez diante de multidões, com autoridade e grande poder. Trouxe alegria, boa impressão, e os homens lhe seguiu, porque poder igual jamais ninguém viu. Mas suas palavras de vida eterna, quem pôde então crer? Todos queriam um reino mortal e recusaram a Jesus e todo seu amor. Não desejavam um eterno Salvador. Decepção ao ver seu caminhar seguindo para o templo, um sacerdote que tem poder de salvar. Também um rei que mostra o caminho da verdade e da vida. Sua intenção real é a alma libertar. Libertador real é meu Jesus, que liberta a alma, é justo, poderoso e fiel. Pior homem serei se esperar somente nessa vida, pois o seu desejo é me levar pro céu. Não posso ser como Jerusalém, proclamá-lo rei aqui e não deixar ele ser dentro de mim. Não posso ser como
Jerusalém, proclamá-lo rei aqui e não deixar ele ser rei dentro de mim. Então, o objetivo desse episódio é mostrar que quando alguém tem expectativa sobre você ou sobre qualquer outra pessoa, essa expectativa ela não acontece pelo acaso, né? Sempre tem um porquê da expectativa. E no caso de Jesus, essa expectativa vinha porque, imagine, você ver alguém da sua nação com tamanho poder. Poder de curar, poder de libertar, poder de fazer milagres inimagináveis, poder até de ressuscitar mortos. Então, quando você vê alguém com tamanho poder, com tamanha aptidão, como então não olhar para essa pessoa e ter uma certa expectativa? E se nós analisarmos um pouquinho a situação de Israel naquele instante, nós vamos perceber que, não defendendo aqui a questão do porquê o povo tinha expectativa, mas o tamanho do sofrimento do povo naquela época era algo assim muito grande. Desde o momento em que nós começamos a ler lá nas Escrituras, né, Jeremias, Isaías, que fala o anúncio do cativeiro na Babilônia e depois acontece realmente como as profecias diziam, e depois que eles são conquistados pela Babilônia, eles ficam 70 anos ali no cativeiro, depois eles têm uma certa liberdade no Império Persa. No entanto, essa liberdade não é uma liberdade total. Ainda assim, eles estavam sendo governados por um outro reino. Havia um outro império sobre a nação que, apesar de dar certa liberdade, não lhe dava total autonomia. E isso piora muito depois que esse reino persa, né, esse império persa, ele é conquistado pelo império grego. Isso se torna ainda pior porque nasce ali uma filosofia, uma ideia de que todo o mundo fale uma única língua, de que todo mundo tem uma única cultura. E isso é um ataque direto à cultura de Israel, que já não era mais a mesma, mas ainda havia ali alguns que os remanescentes que tentavam seguir a cultura e os costumes do povo. Havia alguns que tentavam e alguns até guerrearam por isso, né? Se você quiser, você pode estudar um pouquinho sobre os macabeus, que nesse período travaram guerras por sua cultura, travaram guerras pela a sua identidade, pela sua liberdade. Foram derrotados, mas por certo tempo até que foram vitoriosos, brigando por sua identidade. E depois que passa esse período, eles não têm ainda liberdade porque chega a época do Império Romano e novamente Israel está ali sendo dominado por um outro império, sem ter liberdade, sem ter autonomia. E no coração de uma nação que sempre, pelo poder de Deus, foi colocada em destaque sobre todas as outras, enxergar um profeta, enxergar um homem com tamanho poder e não pensar em novamente ter liberdade, novamente ter autonomia sobre as nações, novamente ser a nação em destaque, é quase impossível. Havia uma história, havia um legado, havia lembranças, havia um conhecimento perpassado entre as gerações de uma nação que, pelo poder divino, se tornava soberana entre todas as outras. E então, quando Israel enxerga Jesus, é impossível não atrelar a imagem daquele que claramente era alguém vindo de Deus. Não tinha como não atrelar a ele a missão de novamente fazer a nação próspera. E é assim que Jesus é recebido em Jerusalém, nesta poesia e nesta canção que eu acabei de apresentar para vocês, como alguém que era o grande redentor, que era o grande libertador, mas não no sentido espiritual, como Jesus veio para libertar todo homem, para dar realmente a chance de vida eterna. Não foi nessa ideia, foi realmente com o desejo no coração de cada indivíduo de que Jesus se tornasse o libertador da nação, alguém que traria de novo os dias de glória.
Então todo aquele evento de jogar-se os ramos, de receberem festa, eles estavam recebendo um rei. Então todo aquele evento que acontece quando eles jogam ali os ramos para que Jesus passasse e gritam Hosana, Hosana nas alturas, tudo aquilo que acontecia não era recebendo um Salvador, era recebendo um rei, era recebendo um libertador do castigo, um libertador da angústia, um libertador de toda a situação que eles estavam vivendo naquele instante. Então, geralmente nós falamos isso com um certo, como se fôssemos superiores. Por termos aceitado a Jesus e crermos que Ele é o nosso Salvador eterno, nós olhamos para Israel naquele instante e dizemos, nossa, mas como faltou fé, nossa, mas como faltou visão para Israel naquele instante. Mas se você pensar um pouquinho, vamos perceber que nós trocamos ou deixamos de pensar na eternidade por muito menos. Se um dedo nosso tropeça em uma pedra, se nos falta um alimento, se a doença chega até a nossa casa, a nossa família, rapidinho a gente deixa de pensar em salvação e tudo que nos importa é o milagre, né? Não que não tenhamos que buscar, temos mesmo, né, que buscar a melhoria, buscar o poder de Deus, mas sem esquecer de que Ele é eterno, que Ele é Salvador e que a vontade primária dele é a salvação, não a melhoria de vida de cada ser humano. Embora uma coisa não anule a outra. Falamos aqui apenas de ponto central e é o que nós vamos trabalhar nesse projeto. Então, Israel não fez nada além do que o esperado para um ser humano. O ser humano naturalmente vai tentar fazer com que as suas dores do momento sejam sanadas, com que o seu sofrimento daquele instante seja então de alguma forma resolvido. Então isso é totalmente humano e foi dessa forma que Israel recebeu. Agora nós vamos pensar aqui do lado de Jesus, porque Jesus estava ali diante da sua nação e Jesus estava ali com um poder suficiente para resolver aquelas dores que Israel estava passando, para resolver todo o problema que Israel tinha naquele instante. E Jesus tinha poder realmente para ser o líder que eles desejavam. Jesus poderia ser tudo o que eles queriam e muito mais do que isso. Mas Jesus, vendo o sofrimento deles e tendo o poder para resolver, Jesus decide não fazer isso. É uma decisão de Jesus naquele instante. Então Jesus ele começa a falar sobre as coisas que aconteciam de errado. Jesus começa a falar sobre salvação. Jesus começa a falar sobre vida eterna. E a continuação da história culmina com Jesus morrendo em uma cruz para salvar toda a humanidade. Isso nos faz pensar o seguinte: se Jesus fizesse a vontade, se Jesus realizasse a expectativa do povo, Jesus seria um libertador terreno, humano, carnal, mas Jesus nunca poderia ser um salvador eterno. Se ele resolve a situação de momento e agrada ao povo naquilo que eles pediam, ele não poderia dar àquele povo a conquista da vida eterna, porque a vida eterna só viria e só é possível por sua morte, pelo sangue que se derrama, pela graça que é ofertada. Então, Jesus disse não à expectativa para ofertar algo muito maior e para mostrar a todo mundo qual era a sua verdadeira identidade. Então, qual é a lição que esse episódio traz para mim, que sou um ser humano, para você que está assistindo esse vídeo? Quando nós falamos sobre expectativa, como eu disse no início dessa reflexão, ninguém tem expectativa por acaso. Geralmente as pessoas olham para você, olham para mim, assim como olhou para Jesus, como alguém que pode resolver um certo problema, como alguém que pode sanar uma certa demanda. E talvez você seja essa pessoa que pode de alguma forma resolver o problema de alguém. Mas às vezes, se nós vivermos as vidas apenas resolvendo problemas e problemas e problemas, sanando questões alheias, nós nunca conseguiremos ser quem nós
realmente somos, e ao invés de causar algo que só você, que só eu, só nós podemos fazer de acordo com aquilo que somos, nós vamos ser sempre um objeto minúsculo, o resultado do pensamento de alguém, o resultado da expectativa de alguém, que nunca terá o poder e nunca terá a utilidade concreta, porque nós seremos apenas algo muito pequeno. Então, quando nós somos quem nós realmente somos e fazemos aquilo que realmente temos capacidade de fazer, isso às vezes causa intriga, isso às vezes causa decepção na vida de pessoas que têm expectativas sobre a nossa vida, mas ainda assim é necessário ter identidade, é necessário seguir os caminhos que faz você ser a pessoa que você é. Porque Deus nos criou únicos, com capacidades únicas que não vale a pena jogar fora porque alguém acha que nós precisamos ser de uma maneira ou de outra. Então, se Jesus se tornasse apenas objeto da expectativa do povo, nós nunca alcançaríamos a redenção, nunca seríamos salvos, porque Jesus teria se limitado ao pensamento de alguém. Então, não que você saia brigando pelo mundo, não. Não é essa a ideia desse canal, de forma alguma. Ouça conselhos, ouça pessoas sábias, mas ouça sempre com um olhar atento, de reter aquilo que é bom, mas não se prender a pensamentos e não se prender a expectativas. Porque no fim, nós somos únicos, fomos criados de forma individual e temos uma identidade única. E é essa identidade única que vai agradar a Deus, é essa identidade única que vai fazer diferença na sociedade. Tá bom? Então esse foi o nosso episódio de hoje. Se você gostou, você possa comentar, que você possa curtir, se inscreva no canal, porque isso vai me ajudar muito, a trazer mais vídeos, trazer mais reflexões, tá bom? E o canal vai crescer muito com a sua ajuda. Se inscreva, curta, compartilhe com outras pessoas e até o próximo vídeo.